graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui, em tempos diferentes, tempo de Covid-19, mas contando, amados, com a graça de Deus, e ela tem sido presente, constante e certamente eterna, E nós então teremos a nossa escola bíblica dominical. Hoje seria o pastor Gilvan, mas ele teve um compromisso de última hora, e ele não pôde realmente comparecer. Semana que vem, ele pediu para que comunicasse, que os irmãos não pensassem que isso seria uma constante, mas que pelo contrário, ele, semana que vem retoma os estudos e tudo vai, dentro da normalidade, ele continuando explanando, o assunto da interpretação bíblica, mas também, amados, daqueles aspectos, que diferenciam a fé reformada também, não a fé cristã reformada, não de uma fé diferente, do restante da igreja, mas naqueles assuntos específicos que diz respeito à Igreja Presbiteriana do Brasil, igrejas de linha reformada também. Queridos, então hoje nós vamos fazer o nosso estudo dessa manhã, na verdade uma pregação, mas nós vamos tentar captar pelo menos alguns pontos, destacados pelo pastor Gilvan na semana passada, com respeito àquilo que ele nos ensinou a respeito da interpretação bíblica, como nós devemos nos aproximar, a questão que ele trabalhou, da interpretação pessoal, isso foi um resgate da reforma protestante, o direito, e o dever até, de todo cristão se aproximar da Escritura, interpretar a Escritura pessoal, porém, como ele colocou, não particular, não segundo o seu bel prazer, mas segundo as regras da própria Escritura. Muito bem, queridos. Eu quero compartilhar. Alguns membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Presidente Médici, irão lembrar que nós já trabalhamos esse texto em outro tempo, e da mesma forma nós vamos fazer hoje. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 a 3. O Senhor, 1, 2 e 3. O Senhor tem me dirigido, queridos, nesses dias a falar muito a respeito de tempos de crise que o povo de Deus enfrenta. Eu creio que é totalmente cabível dentro do contexto que nós estamos vivendo e certamente será importante para a sua vida, para que você avalie não só o tempo do Covid, mas de todas as demais situações também que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá, queridos. Então diz assim o capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1 a 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Até aí, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, meu Pai, essa igreja congregada, meu Pai, de modo diferente, essa igreja, meu Pai, congregada, meu Pai, no sentido de que estamos juntos num só Espírito, no mesmo sentimento, todos nós, meu Pai, voltados para o Senhor, cada um ouvinte, meu Deus, está aprendendo de Ti, está com o coração disposto a buscar a Tua face, a ouvir a Tua voz, a falar com o Senhor, meu Pai, a ser instruído por Ti e Te obedecer, Senhor. E nós estamos juntos, então, num só Espírito nesse sentido, Pai. E dessa forma, ó Deus, em nome e por amor de Jesus,
nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã, venha, meu Pai, trabalhar a nossa vida, o nosso coração, para que sejamos instruídos por Ti. Pai, é a nossa oração, na dependência total do Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados. Essa passagem, que nós acabamos de ler, ela ilustra os diversos tipos, de desertos na vida de um servo de Deus. Desertos financeiros, desertos relacionais, desertos na vida espiritual, todos nós passamos, emocional, nós às vezes passamos nossos desertos, está tudo bem em volta, mas nós conosco mesmo e às vezes nas nossas relações com as pessoas, ainda que não tenhamos nenhum atrito com ninguém, emocionalmente nós não estamos bem, desertos na vida afetiva, perdas das mais diversas, crises existenciais, angústia e assim por diante. Todos nós, amados, passamos por algum tipo de deserto. Mas segundo esse texto, amados, esse texto nos aponta que se o deserto é algo aparentemente negativo na nossa vida, mas o deserto também tem seu aspecto positivo. O deserto é o lugar de nosso reencontro com Deus. É possível que no deserto, amados, nós nos aproximemos mais de Deus. E aí a pergunta que nós queremos fazer nessa manhã, a princípio, e já buscando também colocar em prática aqui alguns princípios de interpretação da Escritura, que o pastor Giovanni nos ensinou semana passada. O que o deserto, por que o deserto é o local que nós podemos ter um reencontro com o nosso Deus? E é interessante, amados, que um dos princípios que o pastor Giovanni nos ensinou na semana passada é que nós precisamos, quando nós lemos uma perícope, ou seja, lemos um trecho da Escritura, nós precisamos interpretar, em primeiro lugar, procurar no contexto próximo, ou seja, o que toda a passagem ali está ensinando, quais outros versículos ali dentro no decorrer daquela passagem se vinculam a esse texto. Eu li, por exemplo, só 3 versículos, mas certamente há outros versículos que vinculam a esse texto ali, E eu então preciso ler esse contexto próximo, depois ler o contexto dentro de todo o livro, como ele colocou, e depois ler dentro de toda a Bíblia também, queridos. Então, vamos pensar aqui, qual o primeiro ponto? Por que o deserto é o local do reencontro com Deus? E eu coloquei como primeiro ponto desse ensinamento, amados, é porque os desertos da nossa vida têm o poder de nos humilhar. E é interessante que isso está muito claro aqui no versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome. E a gente vê que é muito claro aqui, se você for no versículo 5, ou seja, no contexto mais próximo possível, ele vai dizer assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, Deus, amados, ele amorosamente nos disciplina. E uma das formas de nós fazermos, nós sabemos que nós estamos sendo tratados por Ele, é Ele nos levar até esses desertos. Isso é algo tremendo, amados. Mas é interessante que, se nós olharmos para o contexto um pouco mais dilatado, ou seja, nós precisamos lembrar que nós estamos aqui estudando um dos 5 livros da lei, ou Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, como poderíamos dizer. E Moisés vai dizer aqui: cuidareis, falando através do Senhor, falando através dele, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. No versículo 2 ele vai dizer: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Onde está descrito isso, amados? Isso está descrito no livro de Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, e todos
excluindo, vamos dizer, Gênesis, né? Mas os 4 livros vai estar contando a história desses 40 anos, né? Em Levítico falando mais das leis, em Êxodo falando da saída lá do Egito, né? Depois ainda há uma certa continuidade, né? Quando Josué entra no livro de Josué também, mas aí já não é Moisés mais que está na direção do povo. Muito bem, queridos. Então a gente olha para todo o contexto e a gente vai aprender então realmente, né? O deserto tem o poder, amados, de nos humilhar. Se você for, né, para toda a Bíblia, vai estar esse ensino lá, amados. Então foi o que o pastor Gilvan nos ensinou. Você não pode pegar um ensino, pegar uma narrativa histórica, né, e colocar essa narrativa histórica muitas vezes como uma doutrina, né? Por exemplo, se você olhar os 40 anos, relembrar, como diz o texto aqui, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual eu te fiz passar por esses 40 anos, você vai ver momentos então em que o mar se abriu, vai ter momentos em que saiu água da rocha, né? Vai ter momentos em que águas amargas se tornaram doces, né? Houveram pragas das mais diversas, né? Muitas vezes quando o povo pecou. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas então podem chegar diante, né? De vez em quando a gente passa alguns noticiários na internet que mostram algumas cidades, alguns bairros, né? Principalmente nas grandes cidades, onde não há um saneamento básico, né? Adequado, e você vê ali esgotos correndo a céu aberto, né? Então você vai chegar ali e vai dizer, não, agora Deus vai atuar aqui e vai fazer com que essas águas se tornem saudáveis, né? E aí você está tentando aplicar uma narrativa histórica, né? Lá do que aconteceu, né? E ao invés de você pensar no princípio. Qual o princípio ali, amados? Que Deus tem poder para fazer isso, né? Mas não aplicar a narrativa histórica dentro do contexto que você está vivendo, mas aplicar um princípio, né? Se eu não tenho água aqui saudável para beber, Deus vai providenciar água, porque Deus é o provedor da minha vida, eu posso clamar isso aí. E assim vai, mas eu não vou entrar em mais detalhes para não ficar muito extenso, né, o nosso estudo. Mas muito bem, ele tem o poder de nos humilhar. Vimos que isso está aqui num contexto próximo, vimos aqui no versículo 5, né, vimos então, sabemos que muitas daquelas situações que o povo de Deus passou ali foi porque Deus tinha essa intenção de os disciplinar, de os tratar como filhos. Na verdade, esse humilhar aqui, amados, não é no sentido de envergonhar, não é no sentido de rebaixar esse povo, né, de desmoralizá-los de forma alguma, mas no sentido de tratá-los como filho. E aí você vai para outros textos da Escritura, amados, Hebreus, por exemplo, e lá em Hebreus 12 vai nos dizer, amados, que, né, o Senhor disciplina, usando talvez até um eco, né, dessa mensagem aqui, que Deus disciplina todo filho a quem ama, que a disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas ao final é motivo. Agora aplicar isso, amados. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Amados, Deus no deserto, quando nós passamos por um deserto na nossa vida, né, Deus coloca diante dos nossos olhos quem realmente nós somos. Deus coloca diante de nós, nesses momentos, amados, que na maioria das vezes nós reconhecemos, né, que quanto nós somos intolerantes. Nós reconhecemos quando nós estamos passando por um deserto, amados, quanto nós somos, às vezes, legalistas. Nós cobramos muito do outro, exigimos muito do outro, mas às vezes não exigimos de nós mesmos, né? É no deserto, amados, que nós vemos como que muitas vezes nós somos críticos demasiadamente com as outras pessoas. É no deserto, amados, que a gente vê a necessidade de sermos mais santos, enxergamos, amados, as nossas deficiências, né, no que diz respeito à santidade. Nós vemos no deserto, amados, quando nós somos irônicos, nós somos brutos, nós somos antipáticos até. Eu já vi muitas pessoas passarem por um deserto e ali, amados, ter um encontro com Deus e elas saírem de um deserto muito mais simpática com as pessoas, muito mais tratável nos seus relacionamentos. Já vi pessoas murmuradores, amados, que só vivem para reclamar. O assunto que ela tem é a reclamação. Ela não tem outro assunto. É lógico que nós temos dores na nossa vida, nós temos dificuldades na nossa vida, né? Mas muitas vezes elas não se veem como murmuradoras, elas acham que aquilo é normal, né? E aquilo, amados,
acaba distanciando as pessoas que vivem murmurando, elas são desagradáveis, né? E aí, amados, no deserto nós deixamos de enxergar apenas os defeitos dos outros, né? Mas equilibramos as nossas exigências com as exigências, amados, que Deus tem, né, para nós, e passamos a ter um novo relacionamento com Deus e com o próximo. Então, amados, esse povo muitas vezes foi tratado por Deus, né, nesses 40 anos, Deus os humilhou, Deus os tratou, amados. Diz o texto claramente, né, que Deus, então, o deserto, ele nos leva mais para perto de Deus. O deserto é um lugar de reencontro com Deus, porque Deus, ele realmente, amados, nos humilha, e essa humilhação, né, o apóstolo Paulo, ele vai citar isso também lá em 2 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, né, ele vai dizer que, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele vai dizer que a tristeza segundo Deus, ela produz aproveitamento. A tristeza do mundo produz a morte, mas a tristeza segundo Deus produz aproveitamento. Querido, em nome de Jesus, né, às vezes você está passando por algum deserto, às vezes algumas áreas da sua vida estão muito boas, né, mas algumas estão, de certa forma, é um deserto. Aprenda com Deus, pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor pode me ensinando, o que o Senhor pode estar me ensinando nesse momento que eu não estou percebendo, que eu não estou ouvindo, né? E com certeza, amado, você vai melhorar com você mesmo, você vai melhorar para com o próximo e principalmente, você vai melhorar para com Deus também, tá certo? Vamos lá, amados. Depois, ele vai dizer assim, eu enfatizei aqui, para te humilhar. Mas por que ainda o deserto é um local em reencontro com Deus, amados? É interessante que no versículo 2 ainda ele vai dizer: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar. E aí ele vem e diz: para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias